Boa noite a todos. Gratidão por estarmos aqui nesta noite, né? Antes de iniciarmos nosso evangelho e nossa leitura da psicografia, nós vamos dar os recados da casa, tá? Aqui no Núcleo de Estudos Espíritas Irmãs Bileide, nós temos, além das palestras costumeiras, nós temos os cursos, né, de estudo do Evangelho, temos um estudo particular do livro Genésio, o Consolador, uma sexta-feira por mês, tá? 2 sextas-feiras por mês, mudou, tá? Durante o Evangelho, nós pedimos que todos possamos ficar em silêncio, né, elevando nossos pensamentos, para que a gente possa ter o melhor proveito dos ensinamentos que aqui são colocados. A espiritualidade trabalha aqui no salão, em toda a casa, todos os dias, o tempo todo, fazendo a higienização e a harmonização do ambiente para que a gente possa ser acolhido, né? Então, o silêncio e a concentração são muito importantes. A casa tem também o atendimento fraterno, quer dizer, quem estiver com algum problema particular, pessoal, de família, ou às vezes até de um amigo impossibilitado de se locomover até aqui, pode procurar esse atendimento fraterno para ser direcionado para um tratamento, para uma ajuda, tá? E nós temos o passe físico e espiritual, tá bom? Vamos agora à leitura da psicografia da noite. Só um minutinho. (25/7) 25/7. Lavando a alma. Atraiçoado e ferido, assim me senti por muito tempo. A justiça humana é falha, mas a justiça de Deus é infalível. Aprendi esta lição porque também tive que pegar pelos meus erros. Quando cravamos nossos atos no próximo, é fácil esquecer. Mas, quando cravam em nós, as marcas são inesquecíveis. Foi assim, ao começar o meu relato, ao dizer que me sentia atraiçoado e ferido. Outrora fui o autor. Depois que sofri as agressões, e nessa inversão de papéis, a vida ensina. Jesus ensina a esquecer as ofensas, a não revidar, a não desejar o mal, mas é muito difícil aprender esses chamamentos. Apenas quando percebemos que nós mesmos construímos nossos destinos e recebemos de volta o bem ou o mal, é que nos dispomos a aprender as lições. Só assim seremos felizes no caminho de Cristo. É com este nosso irmão maior, que tanto nos ama, que sigo a minha nova caminhada, tentando o perdão, o afeto aos ofensores, a união com desconhecidos. Estar com Cristo é lavar a nossa alma. Ele escuta as nossas dificuldades, protege-nos e acompanha-nos sempre. Escute e atenda a seus chamamentos. Não vale a pena permanecer no mal, é perda de tempo. Vamos amar e viver para ser feliz. Mensagem psicografada recebida aqui em 10/6/2023, tá?
Mestre Jesus, vos agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Agradecemos pelo nosso dia, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento. Agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui para ouvir o Evangelho nesta noite e que possamos fazer com que as lições aqui ensinadas possam ser parte do nosso aprendizado e da nossa aplicação no dia a dia. Que possamos cada dia nos aperfeiçoarmos mais. Que assim seja. E agora vamos entregar a palavra para o nosso irmão Felipe. Que ele seja intuído, que ele seja instruído e que a palestra dele possa nos auxiliar no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Sejamos todos sempre muito bem-vindos nessa noite. E hoje o tema que eu trouxe, o tema proposto aqui para nós, é falar meio que o óbvio. Falar de espírito. Lembrar que somos espíritos. Mais alto. Aí. Obrigado. Falar dessa nossa vida espiritual, né? Coisa que é mó barato. Quando era criança eu morria de medo de espírito. Hoje eu aqui falando de espírito. Mas é uma realidade, gente, que às vezes a gente foge dela. Isso não estou dizendo como espírita, mas eu estou dizendo como cristão, porque eu não tenho só amigos espíritas. Gente, eu convivo com tanta gente. Eu convivo com gente que frequenta a igreja evangélica, a qual eu tenho um apreço muito grande. Tenho queridos amigos na igreja católica, na Umbanda e por aí vai. E, poxa, a base é a mesma, que é o amor do Cristo. A base é a mesma. A gente lembrar que nós temos aqui dentro um princípio evolutivo ao qual a gente deixa a influência do meio, às vezes, nos pregar peças, fazer com que a gente esqueça que nós somos espíritos simples. Então, quando a gente lembra de sermos espíritos, vem na cabeça assim evolução, né? Porque se somos espíritos e estamos encarnados, qual que é o motivo? Às vezes a gente acha que sofre bastante, às vezes a gente acha que Deus acordou com o pé esquerdo e falou: hoje eu vou fazer fulano para sofrer. Só que em qualquer religião que eu citei, a gente procura por um único motivo: evolução. Ou melhor, evoluir em si mesmo. Eu acho que é isso que o cristianismo prega, né? Nós olharmos para dentro de nós mesmos e a gente achar ali o motivo para nós evoluirmos. No Espiritismo, a gente chama isso de reforma íntima. Primeira liçãozinha que a gente aprende. A primeira liçãozinha que fixa na nossa cabeça. Reforma íntima. E toda vez que eu falo de reforma íntima, eu gosto de frisar aquele filme infantil. Não é a primeira vez que eu falo isso, também acho que não vai ser a última. Mas tem um filme infantil que eu gosto muito, chamado Kung Fu Panda. Convido a todos, quem não assistiu, assistir, e quem já assistiu, assistir de novo, mas com esse olhar. O olhar da reforma íntima. Poxa, mas o que um filme infantil tem a ver com espiritismo, com... Se nós olharmos a vida com olhos espirituais, a gente acha Deus em tudo. Mas enfim, o filme trata, o próprio nome diz, né? Kung Fu Panda. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu acho que panda é um bicho que só de olhar nos traz paz, né? A gente olha hoje com as redes sociais,
tá tão acessível aqueles vídeos dos tratadores de panda, os filhotinhos subindo na perna dos caras, tão bonitinho. O que tem a ver com artes marciais? Nada. Mas o filme trata de um urso panda, que ele queria muito, muito ser um lutador de Kung Fu, né? Só que a natureza dele não permitia isso. Então ele tentava se espelhar em outros lutadores, né? Ele tentava se espelhar em outras pessoas, só que não é da natureza dele ser. E no desenrolar do filme, o filme ele tem muita sacada, assim, sabe? Que a gente pode usar. Mas no desenrolar do filme existia um tal pergaminho da verdade, que quem lesse aquele pergaminho ia deter todo o poder, enfim. Falando assim no modo meio simplão, quem lesse o pergaminho e entendesse ia conseguir pegar todo mundo de porrada e ia ser o maioral. E quem teve acesso ao pergaminho foi logo o vilão do filme, que era bom de briga. Porém, quando o vilão teve acesso ao pergaminho, ele não entendeu nada. E acabou falando, não tem nada escrito aqui. E nisso o urso panda pegou. E ele viu o reflexo dele, aonde ele entendeu que ele precisava reformar aquilo que ele já tinha. Que por mais que ele quisesse inserir, né, o que os outros ensinavam para ele, se ele não reformava o que ele tinha, não ia adiantar de nada. Quando ele entendeu isso, aí sim ele trabalhou a favor da natureza dele, ele trabalhou o que ele tinha. Então reforma íntima é isso. Gente, reforma íntima, eu acho muito bacana a gente sim ir atrás de uma religião, isso é primordial. Eu acho muito bacana a gente ler livros, psicólogo é muito importante. Eu acho que psicólogo é tão importante quanto Pilates, comparando, mas a gente não pode esquecer de a gente se reconhecer quem a gente realmente é. A gente não pode esquecer de trabalhar o que a gente tem. E a gente não pode esquecer que somos espíritos, né? E como espíritos, se nós estamos aqui no mundo que cá entre nós não é fácil, é bem difícil, bem difícil. Uma hora é pandemia, outra hora é 2 países se pegando de tapa, e assim vai. Se estamos no mundo vulgo de expiações e provas, justamente para essa nossa natureza espiritual fazer com que a gente trabalhe o que a gente tem. E na boa, o mundo proporciona muito isso a gente trabalhar o que a gente tem. Eu falo por mim, tá? Muitas vezes eu me pego nadando aí de braçada nas facilidades do mundo. Mas, poxa, se eu me pego nadando de braçada nas facilidades do mundo, é porque eu esqueço que o meu princípio vital é ser um espírito, né? E se eu sou espírito e estou aqui, agora indo diretamente para a doutrina espírita, não é a primeira vez que eu venho, se hoje eu tenho esse conhecimento. Então tá, se não é a primeira vez que eu venho, dentre tantas indas e vindas, será que não está na hora da gente conhecer os tais gatilhos espirituais que faz com que a gente continue indo e vindo? Será que não está na hora da gente, puxando para o começo da conversa, será que não está na hora da gente se conhecer como espíritos? Quem aqui nunca quis fazer uma regressão? Quem aqui nunca quis saber quem foi no passado? Tem gente que até paga para isso. Mas uma dica grátis para a gente saber quem a gente realmente foi e quem a gente realmente é. Todo mundo tem um desvio de conduta. Todo mundo tem algo que só o travesseiro sabe. Começa a reparar nos desvios de conduta e naquilo que só o travesseiro sabe. A gente vai entender quem a gente realmente foi, quem a gente realmente é, e a gente vai entender a nossa função aqui na Terra como espírito. Deus, na sua infinita misericórdia, deu essa função pedagógica dessa nossa trajetória aí milenar, chamada encarnação. Mas Ele não deu assim, de bom grado. Deus é amor, mas não, sabe? Ele deu pra gente justamente pra gente aprender a evoluir. E até quando, pergunto eu, nós vamos evoluir pela dor? Porque fora dessas 4 paredes a gente esquece que somos espíritos em evolução.
fora dessas 4 paredes, a gente esquece que o mundão que é difícil pra caramba, tá aí para nos evoluir. Aliás, nós estamos nesse mundo maluco para evoluir. A gente tem a influência do meio ao nosso favor, e até quando vamos ficar reclamando dela? Será que reclamar da influência do meio não é reclamar da bondade de Deus em nos dar a oportunidade de estar aqui? Porque nós imploramos para estar aqui. A literatura espírita é cheio de relatos de que do processo encarnatório, né? Às vezes o camarada quer encarnar, mas eu quero. Fala, tá bom, tudo bem. Só que você não pode agora, porque fulano tem que encarnar com você, já está encarnado e agora não vai rolar. Ciclano está numa zona de sofrimento, Beltrano está dormindo, está em coma. Então, às vezes, demora aí muitos anos para a gente conseguir essa oportunidade. Então, o papel fundamental da religiosidade na vida do ser humano é fazer, não importa qual, é fazer a gente olhar aqui dentro, ó, e saber o que a gente tem a doar. Ah, mas eu sou estressado. Ótimo, ótimo. E se reconhecer estressado já não é um caminho? Como eu disse, a gente pode muito evoluir com a influência do meio. Para ilustrar isso, eu trago outro filme infantil, para vocês verem que quando a gente olha a vida com olhos espirituais, a gente acha Deus em tudo. Outro filme infantil que nos mostra como a gente pode evoluir com a influência do meio é aquele filme Procurando Nemo. Foi um baita sucesso. Um baita sucesso. De novo, quem não assistiu, assista. Quem assistiu, assista de novo. É um filme leve, gostoso, mas com um olhar mais espiritual. Um pai que tem um filho adolescente rebelde que perde o filho no mundo pela rebeldia do filho. E o pai, ele tem 2 opções. Ou ele fica preso dentro dos preconceitos e dos dogmas e deixa o filho à mercê do mundo, ou ele enfrenta a influência do meio para ir atrás do filho. Pois é, ele enfrentou a influência do meio e foi atrás do filho. E ele só conseguiu resgatar o filho porque ele evoluiu com a influência do meio. Ele evoluiu com seus preconceitos em lidar com espécies diferentes, com histórias diferentes, né? Ele evoluiu dentro de si mesmo com a influência do meio, assim ele conseguiu resgatar o filho dele. Então, gente, ser espírito, a gente entender de uma vez por todas o nosso papel como espírito aqui nesse plano reencarnatório, é a gente ter esse feeling, esse olhar que a influência do meio ao qual estamos inseridos, porque cada ser humano, cada indivíduo é um mundo. A minha influência do meio não é a mesma de vocês, cada um tem a sua. O espinho que me incomoda pode não ser o mesmo que vocês. Mas ser espírito é esse, é a gente evoluir, a gente aprender, a gente entender que nós temos oportunidades e deveres espirituais aqui na Terra. Aquele velho careca que eu chamo de pai, ele vivia me falando quando eu era adolescente: não estamos num parque de diversões. Isso é fato, isso é fato. Temos deveres e esses deveres se expandem de acordo com o nosso conhecimento. Nossos deveres se expandem de acordo com o nosso conhecimento. Agora, se isso assusta ou não, mas isso chama consciência. E é mó barato quando a gente tem contato com a nossa consciência. Porque por mais dolorido que seja ter contato com ela, é na consciência que nós vamos escrevendo e nós vamos tendo contato com as leis morais. Pode ser o ser humano mais perverso que for, tá? Uma vez que tem contato com a consciência, tem contato com as leis morais. E o legal de nós termos contato com as leis morais é a gente vê, espiritualmente falando, que as leis morais, elas colocam limites nas nossas necessidades. E as nossas necessidades têm limites, que por muitas vezes nós ultrapassamos esses limites, e quem tende a sofrer? Matemática, simples. Aí vem aquela pergunta: como saber a real necessidade? Como saber o real limite das minhas necessidades?
A resposta é curta e simples: Cristo. Cristo. O amor de Cristo. Se a gente for olhar, eu olhei 2 filmes infantis com olhos espirituais, mas se a gente for olhar as lições do Cristo com olhos espirituais, a gente vai entender que Cristo ele vem ensinar a espíritos. A espíritos. Poxa, ele trouxe uma lição: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é perfeito. Se nós usarmos isso no nosso dia a dia, se nós usarmos isso como filosofia de vida, poxa, a gente tem uma vida tão serena, tão plena. A gente vence o nosso ego, vence o nosso orgulho. Cristo ele foi exemplo vivo de que somos apenas passageiros nesse trem maluco chamado vida, que a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Quem aqui nunca vislumbrou estar no nosso lar? Quando a gente leu, foi fantástico. Aí veio o filme. Aí o espiritismo virou religião modinha. Todo mundo quis ir para o nosso lar. Tá, vou para o nosso lar. Fazer o que lá? Igual André Luiz. Descer nas zonas umbralinas, resgatar os irmãozinhos menos favorecidos. Perfeito. Mas a gente não está numa zona umbralina? Será que aquele amiguinho do ranço do serviço que eu quero esganar ele todos os dias não é um irmão menos favorecido espiritualmente falando, que precisa muito da minha paciência? Aquele irmão que precisa muito de doses homeopáticas do meu silêncio? Então, se nem isso eu sou capaz, eu vou fazer o que no nosso lar? Aqui é uma maquete de lá. E nós temos essa linda oportunidade que Deus nos dá de evoluir com os amiguinhos do ranço. Vamos colocar assim. Então a gente precisa entender. Por isso que eu trouxe esse tema de sermos espíritos, de somos espíritos, né? Para a gente poder entender de uma vez por todas o nosso papel aqui na Terra. O nosso papel fora dessas 4 paredes, né? Se lá é nossa verdadeira casa, um dia a gente vai embora. Perfeito, mas por que antes de ir embora a gente não arrumar um pouquinho? A gente não deixar isso aqui um tiquinho melhor do que quando a gente chegou? Ah, mas eu sou um entre milhões. Concordo. Se a gente for pensar assim, realmente, 1 entre milhões não faz efeito nenhum. Mas se os milhões estiverem na escuridão e esse um acender um fósforo, faz uma baita diferença. Então, nesse mundo muito doido que a gente vive, esse mundo onde 5 minutinhos de Datena dá uma depressão do caramba, a gente ter um pensamento elevado no bem, é uma diferença gigante. Por isso que Cristo, ele veio nos mostrar, a nós mostrarmos, a nós darmos a outra face. Porque a vida é cheia dessas, né? Às vezes a vida vem e dá na nossa cara com orgulho. Tá! Por que não mostrar outra face, a face da humildade mediante isso? Ou a vida nos dá na nossa cara com a ira, e a gente tem aí a oportunidade de mostrar a face da calma, da soberba, e a gente mostrar a face do perdão de repente? Olha quantas e quantas oportunidades diárias a gente tem. Ser espírito é ser o tal trabalhador da última hora, que a gente tanto bate no peito e fala que é, às vezes por dar um passe, ou às vezes por entregar uma marmita e postar aquela foto bonita no Facebook, com aquele textão maravilhoso. Cristo nos deixou ferramentas valiosas, fantásticas, para nós sermos esse trabalhador da última hora. E a gente não pode perder. Não pode perder. As tais ferramentas que Cristo deixou, puxa, onde estão? Nos nossos sentimentos. Vamos silenciar um pouco esse fervilhão de coisas que acontecem no dia a dia. Silencie um pouco, silencie o coração, para achar aqui dentro as ferramentas que Cristo deixou. Sei lá, a minha ferramenta de repente é a paciência. A ferramenta do meu irmão pode ser o silêncio. A do outro pode ser a fala.
A gente não sabe, cada um sabe a ferramenta valiosa que tem, que às vezes deixar um pouco a preguiça de lado e usar. Eu digo que as ferramentas do Cristo estão no sentimento porque nós somos mais sentimentos que intelecto. A gente é mais, falei, não pensei antes. Então vamos educar o nosso intelecto para nós entendermos o nosso sentimento. Como eu disse no começo, bons livros, bons filmes. A gente tem uma biblioteca fantástica aí, boas conversas. Se nós, quando encarnados, né, a gente, como espíritos, a gente entende que a nossa meta é Deus, porque a gente não está aqui de alegre. A gente está aqui para buscar o caminho de Deus. Deus é aquela utopia, que a gente dá um passo, Ele dá dois. A gente dá um passo, Ele dá dois, para que a gente continue caminhando, para que a gente continue evoluindo. Então o melhor caminho para nós acharmos Deus está aqui, ó. Como eu disse, psicólogo é importante? Muito. Livros são importantes? Demais. Passe é importante? Imprescindível. Cursos? Nem se fala. Mas assim como o urso panda, que precisava entender que eu preciso estar de mãos dadas com a minha natureza para me evoluir, nós também. A gente precisa entender a nossa real natureza e achar o caminho de Deus dentro de si. Dentro de si. Tem aquela passagem, né, que tinha uma mulher na beira do poço lá, tirando água, e Jesus chegou, ela falou, pode quer um copo d'água? Ele falou, quero. Ela deu um copo d'água para ele. Se não me engano, a mulher era até samaritana. Não aqui. Mas enfim. Ele falou, quem beber dessa água aqui terá sede. Mas quem beber da água que eu der, vai ser uma fonte eterna que jorra amor dentro de si. Então, ser espírito é isso. É achar essa fonte de amor dentro de si. Fonte de compreensão. Fonte de prece, de silêncio, de abraço, de broncas, de não, sei lá. Cada um sabe como e a melhor hora de usar o amor, Então eu trago, mais uma vez, esse tema de sermos espíritos justamente para isso, para nós despertarmos a consciência cristã dentro de si mesmo. Para nós podermos e entendermos essa linda oportunidade de enxergar Deus em tudo. Eu dei 2 exemplos, 2 filmes infantis, mas de repente a gente pode enxergar Deus numa música, a gente pode enxergar Deus num cheiro de livro novo, num filme, ou melhor, você quer mostrar Deus para alguém assim? Falar assim, eu vou tocar uma pessoa. Escreve uma carta a próprio punho e manda pelo correio. Parece uma coisa simples, mas vai por mim, não é? Porque quando você escreve uma carta para alguém a próprio punho, você para o seu mundo para fazer aquilo, você presta atenção para não errar, você se esforça em fazer uma letra bonita. Muito contrário do WhatsApp, do e-mail, que o próprio celular vai se corrigindo e você está mandando um WhatsApp, respondendo um e-mail, vendo um feed do Facebook, tudo ao mesmo tempo. Escrever uma carta a próprio punho, não. Não. Você parou o seu mundo pensando naquela pessoa. Então, se você quiser mostrar Deus para uma pessoa, experimenta fazer isso. Experimenta escrever uma carta a próprio punho, aquele espirro de perfume de longe para não borrar e não ter que escrever tudo de novo. Envia pelo correio. Às vezes a pessoa que lê não vai esboçar reação nenhuma, mas dentro ela vai sentir. Então nós temos essa linda oportunidade de, como espíritos, tratar os nossos como espíritos. A gente tem essa linda oportunidade de dar um norte na conduta moral dos nossos com pequenas atitudes. Como eu disse, com silêncio, com abraço, com não. Repito, somos trabalhadores da última hora. A hora é agora. Ah, mas o mundo está mudando, de expiações e provas para regeneração. Perfeito. Repito, não pode pirim-pim-pim que isso vai mudar não, gente.
Não vai bater um anjo na porta de casa com um contrato falando parabéns, você evoluiu, está no mundo. Não, é a gente arregaçando as mangas e trabalhando. Ser espírito, entender que somos espíritos, é sacrificar muitas vezes os nossos velhos hábitos, ou quem sabe as nossas novas futilidades, né? É acreditar que a fé, ela move montanhas. Agora, quais montanhas que a fé tem que mover dentro de si? Volto para o começo da conversa. Reforma íntima. A gente entender a montanha do orgulho, do ego, da ira, do cigarro, do álcool, do sexo. Cada um sabe de si. Cada um sabe o trabalho que a fé faz aqui dentro, para que isso, sabe, possa sim virar uma ferramenta para fora. Somos espíritos, temos a dádiva da encarnação, e a encarnação sim é uma dádiva, porque ela nos coloca todos iguais. Iguais. A encarnação, ela não diferencia ninguém. Hoje eu posso bater no peito e falar, nossa, eu sou homem. Minha próxima encarnação eu posso vir mulher. Numa próxima encarnação eu posso vir com algum problema que hoje eu critico. Não sei. Por isso que a encarnação, ela é uma justiça. Ela nos iguala e ela nos mostra que somos espíritos e precisamos muito evoluir dentro de si mesmo, para que isso que a gente tanto critica aí da porta para fora, a gente muda. A encarnação é essa porta aberta que o pai deixa para o filho que vai aí quebrar a cabeça aí para fora, voltar, filho pródigo. Então a imperfeição que a gente tanto fala, que a gente tanto vê nos outros e esconde para debaixo do tapete a nossa, não tem que ser desculpa, não. Como espíritos, nossa imperfeição é combustível. Como espíritos, eu tenho que andar de braços dados com a minha imperfeição para mim evoluir. Porque não se vence uma guerra se você não conhece seu inimigo. E o nosso inimigo não é aquele vizinho que fica escutando aquela música horrível o dia inteiro. Nosso inimigo está aqui, ó. Está aqui. Esse sim me bloqueia. Então é esse que eu tenho que vencer. E uma vez vencido, a cortina se abre. Ah, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Quando a gente consegue vencer, sabe, um pequeno desvio de conduta que seja, ainda mais embasado no Cristo, é só o começo. Então, como eu disse, imperfeições não são desculpa, são combustível. Então vamos usá-las ao nosso favor e vamos evoluir com isso. Beijo no coração de todo mundo e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, gente. Obrigado. Mestre Jesus querido, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade. Pedimos, Pai, que neste momento ilumine o caminho de cada um desses nossos irmãos que aqui se encontram. Que possamos, Senhor, tirar proveito desta lição, que possamos refletir sobre o nosso dia, sobre a nossa reencarnação, sobre o nosso propósito, que possamos ser amistosos em nossa casa, em nosso trabalho, que possamos estar atentos à oportunidade da prática da caridade. Mestre Jesus, que possamos agora retornar para os nossos lares, com o nosso coração cheio de luz, de paz, de amor. E assim encerramos os trabalhos desta noite. Graças a Deus.